Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Éder que vos fala. Nós viemos com o nosso quarto vídeo falar sobre agora as inversas da potência. Na verdade, a gente não vai falar sobre as inversas, a gente vai falar sobre uma única inversa dela no seguinte sentido. Primeiro eu pego dois elementos A e B, pertencentes aos reais não negativos. Você tem aí os reais não negativos. O primeiro passo a definir é esse. Segundo passo, você toma um n pertencente aos inteiros, só que esse n maior ou igual a 2. Ok? E aí você vem com uma seguinte situação. Quanto é a elevado a n igual a b? Quanto é isso num contexto que a gente desconhece o a, conhece o n e conhece o b? Qual é o valor de A nesse contexto? Então, você tem uma potência na qual você desconhece a base desta potência. Desconhecendo a base, a operação que a gente vai evocar aí é uma operação chamada radiciação, no qual esse cara é o índice, esse cara é o radicando, e esse cara aqui é a raiz, né? Ou, em alguns contextos, se diz radical, embora também em alguns contextos se diz radical, o símbolo se chama radical. Muito bem, é isso que a gente vai investigar. Pergunta é, quanto vale o A nessa expressão? Como fazer isso? Existe outra inversa, como eu disse, no qual uma situação onde você desconhece o expoente. Você desconhece o expoente, aí a ideia aí que você vai trabalhar é a ideia de logaritmo, A ideia é logaritmo. Eu não vou entrar no assunto agora. Agora eu estou interessado em pensar nisso aqui. Alguns livros trazem a seguinte relação. Raiz enésima de b, uma raiz de índice n, do valor b, conhecido, o n também conhecido, que fique claro isso, pode ser escrito desta forma. A questão é, muitos livros trazem isso como uma identidade, uma identidade direta, a falar que isso é isso. Eu vou tentar justificar, eu vou tentar fazer uma justificativa aí. Vamos pensar primeiro assim, A é igual B elevado a n sobre m. Ok? Eu vou pegar e vou elevar ambos os lados a m. Uma propriedade das potências, uma delas, me garante o seguinte. Elevando ambos os lados a m, o que eu vou ter? Eu vou ter a elevado a m igual a b. Aqui eu vou multiplicar, eu vou fazer um produto, que eu tenho uma potência elevada a um expoente. Então, fica n sobre m vezes m. M cancela, sobra n. Observação. Eu estou multiplicando por um n, obrigatoriamente esse n, eu estou pensando num n diferente de zero. Ok? Porque aí senão perde a graça, Se for zero, fica tudo 1. Ou, se não for zero a base, lembrando disso. Muito bem, onde nós estávamos, para onde nós vamos, vamos escrever melhor aqui. Eu tinha um A, que era igual a um B, elevado a um N sobre M. Eu estou que isso pode ser também escrito um A elevado a M, um B elevado a N, certo? Mas agora, pensa comigo, aqui não tinha um A elevado a N igual a B, isso virou A igual a raiz de índice N de B. Então, na verdade, pessoal, isso aqui pode ser escrito como sendo A igual a raiz de índice M de B elevado a N. Olhando as igualdades aqui, você tem esta relação. Essa relação é uma relação direta, com relação à potência e à raiz, e a radiciação, potenciação e radiciação. Então, você tem que B elevado a N sobre M
Isso é raiz de b elevado a n de índice m. Muito bem, relaçãozinha forte. Vamos fazer uso dela, né? Vale muito a pena pensar nela. Observações sobre a radiciação. Pessoal, quando a gente indica, né, nossa raiz aí, simplesmente assim, a gente quer dizer que isso é índice 2. O que acontece é que para o índice 2 não se expressa na raiz o índice, né? Então, raiz de 4 entende-se como raiz de índice 2, ou a chamada raiz quadrada, né, de 4. Então, o índice não aparece somente quando for 2. Fora isso, ele aparece. Tudo bem? Bom, uma observação que aqui traz, fala o seguinte, um elemento A igual a raiz quadrada, né, raiz de índice 2, de 2. Esse elemento, esse valor existe, né, tem como a gente determinar ele? Resposta, tem. E ele existe, assim, fisicamente, de uma maneira bem interessante, né? Porque, por exemplo, se eu conseguir desenhar um quadrado aqui, um quadrado bem bonitinho, cuja diagonal eu vou chamar de D, e o lado desse quadrado tem tamanho 1, uma unidade, né? Uma unidade de metro, de centímetro, uma unidade. Pitágoras nos ensina que D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Significa que D ao quadrado é igual a 2. Exatamente isso aqui é o que a gente começou falando nessa aula. Nós começamos a dizer sobre uma potência no qual a gente desconhece quem? A gente desconhece a base. D ao quadrado é igual a 2. Como é que se expressa isso em forma de raiz? Então, isso aqui você tem D igual a raiz quadrada de 2. Note que eu estou usando o termo raiz quadrada, né, e não indico o índice 2 aqui, porque quando eu estou tratando de raiz quadrada, não tem índice. Observação, esse raiz de 2 é exatamente esse tamanho físico aqui, ó. Uma régua colocada aqui, fazendo a medida, eu tenho um tamanho físico para esse raiz de 2, logo ele existe, palpável, né? Curioso. Vamos tratar dele mais à frente. Na nossa introdução inicial, a gente definiu aí que o A, né, o A e o B tinha que ser números reais não negativos, né? A pergunta é, será que a gente pode estender isso para todos os reais? Será que faz sentido, né, esta expressão para qualquer B que tem aí dentro, né? O símbolo de qualquer aí é o Azinho de ponta cabeça, matematicamente. Será que faz sentido essa expressão para qualquer elemento B? A minha pergunta é, basicamente, eu tenho aqui raiz com índice n de 2. Se eu te contar o n, você consegue calcular? Qualquer n que eu colocar, n inteiro no caso, maior que 2, lembrando que é a definição inicial, eu posso calcular isso? Tá, você pode responder e pensar um pouquinho para responder. Mas e se eu tiver o contrário? Para qualquer B eu posso calcular, inicialmente eu exigi que esse fosse um B não negativo. Mas será que eu posso calcular isso para qualquer elemento B? Essa é a pergunta que está ali, né? A gente vai pensar nela. A resposta depende do expoente, né? Por exemplo, olha o exemplo, raiz de índice 3, a gente chama isso de raiz cúbica, apelando ao nome da potência, né? A gente chama de raiz cúbica, assim como a gente chama de raiz quadrada, ambas ligadas à potência, né, elevada ao quadrado e à potência elevada ao cubo. A gente apela na nomenclatura para essas duas situações. Por exemplo, o que é raiz cúbica de menos 27? Vamos pensar o que é raiz cúbica de menos 27. Eu vou dizer que isso aqui é um A.
é um A. Mas lá no começo eu coloquei o seguinte, isso aqui é A, então 6 somente C, menos 27 tem que ser igual ao cubo. Repara que eu mudei a escrita, né? Na fala inicial eu tinha uma situação dessa, que eu falei assim, ó, A elevado a N igual a B. Quero que você note quem faz o papel, né, de A, quem faz o papel de N, quem faz o papel de B. No caso, o A é o próprio A. No caso, o N é 3 e o B é menos 27. E aí eu tinha escrito isso e dito para vocês que a escrita disso poderia ser na forma, né, de radical, de raiz, da seguinte forma. Você tem aí A igual raiz de índice N. Agora eu tenho essa raiz e estou vindo para cá. Vamos pensar sobre ela. Existe um elemento A, quando eu faço A vezes A vezes A, isso resulta em menos 27? Essa é a pergunta. Primeiro vamos pensar nesse menos. Pessoal, para ser menos aqui, obrigatoriamente então o valor de A tem que ser negativo. Ok? Então o valor de A é negativo. Esquecendo o A negativo, vou fazer uma decomposição do 27 em fatores primos. 3, 27 dividido por 3 é 9, 9 por 3 é 3, 3 por 3 é 1. Ou seja, 27 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. 3 ao cubo. Ok? O 3 repetido 3 vezes. Em outras palavras, eu já meio que achei a resposta para a minha pergunta. O produto de 3 elementos que dá 27 é o 3. Se eu multiplicar o 3 vezes 3 vezes 3, isso dá 27, mas ainda falta alguma coisa. Não é 27 que eu quero menos 27. Por isso eu preciso incluir o sinal de menos em cada um desses 3. Né? Voltando à resposta, qual é a raiz cúbica de menos 27? É menos 3. Ok? Isso é a raiz cúbica de menos 27. Esse caso, notem que eu usei dentro da raiz um número negativo. Contrariando a minha hipótese inicial, que obrigatoriamente eu teria que ter números não negativos. Tá, isso sempre funciona então? Aquela hipótese inicial não fazia parte de nada, eu podia ter excluído ela da conversa? A resposta é não. Porque, por exemplo, o que foi determinante aqui para achar o valor da raiz foi o índice da raiz. Você tinha uma raiz cúbica. Vamos pensar numa raiz cujo índice é par. Vamos pensar em raiz quarta de menos 16. O que eu sei? Eu sei que raiz quarta de 16 é um elemento A, 6 somente C. O 16 é igual a quarta. Em outras palavras, eu preciso achar um número que A vezes A vezes A vezes A gere 16. Decompondo em fatores primos, a resposta, pessoal, nem sempre vai ser fatores primos, tá? Eu estou usando os fatores primos, são os mais fáceis como exemplo. Se você decompor 16 em fatores primos, você tem 2, de 16, 2, 8, 4, 2, 2. Em outras palavras, você tem 2 à quarta. Ok? Quanto vale o A, então? Qual é o número que ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, gera 16? O A é igual a 2. Tá? Agora, vamos pensar no menos 16. Então, é esperado que dê menos 2. O problema é que se você fizer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, quantos sinais negativos você tem nessa expressão? 4 sinais negativos. Um produto que tem uma quantidade par de sinais negativos, ela é positivo. Então, isso aqui também dá 16 positivo.
E aí vale pensar outra coisa. Então, professor, peraí. Então, não é menos 2, mas o menos 2 satisfaz aqui esta condição. Né? Concorda? Menos 2 satisfaz. Será que menos 2, então, também é resposta? O A poderia ser também menos 2? Será? Vamos deixar isso em aberto, respondo já. Mas a questão que está em ponto, inicialmente, é, se você tem um índice par, se você tem um índice de raiz par, dentro do conjunto dos números reais, né? Dentro do conjunto dos números reais, isso aqui não tem solução. Dentro do conjunto dos números reais. Então, a princípio, a fala, até por enquanto, não tem solução dentro do conjunto dos reais. Né? O que vale pensar, será que tem solução dentro de outro conjunto? Qual é outro conjunto depois dos reais? São coisas a se pensar. Muito bem. Algumas considerações importantes. Né? Considerações importantes. Se eu tenho um A igual a B e um N igual a N, raiz de índice M de A é igual a raiz de índice M de B. Certo? Muito bem, dentro do que é possível realizar essa conta. Ok? Não vale a recíproca, por exemplo, falar que esta raiz é igual a essa, são iguais, certo? Valores iguais, mas os radicandos nem os índices são iguais, então a recíproca não vale. Uma consideração que eu quero só atentar a ela é a seguinte: se você tem um A maior que B, isso vai implicar que o raiz de A é maior que o raiz de B, ambos no índice M. Ambos em índice M. Tá? Então você tem esta conclusão aqui. Ok? O que acontece? Quando você tem, então, os índices já, trabalhando esse pensamento nos índices, existe uma mudança aí. O que acontece aqui? Pessoal, aqui é o seguinte, ó, eu tenho o raiz de A, índice N, raiz de A, índice M. Dentro das condições que foram ditas, né, para o A nas condições supostas, você tem que isso aqui há uma inversão da desigualdade. Né? A gente pensou como exemplo raiz quarta de 16 e raiz cúbica de 16. Ok? Raiz cúbica de 16 é maior que raiz quarta de 16. Né? Mesmo não sendo exatos. Uma discussão que eu falei ali, que é o seguinte, né? Se você tem o último item, mostra que não há duas soluções para uma raiz. Por exemplo, raiz quarta 16 é 2. 2 a quarta é 16. Como eu disse, 2 não é o único elemento, né? Não é o único elemento que elevado à quarta dá 16. Porém, isso aqui nos diz o seguinte, que raiz de índice N de B é igual a A, isso é maior que zero para qualquer B maior que zero. Ok? Existe uma outra coisa que eu vou citar sobre isso, e eu vou citar já, mas agora eu vou para propriedades. Propriedades são, lembrando, as propriedades são facilitadoras do nosso trabalho. As propriedades ajudam no trabalho algébrico. Qual que é a primeira propriedade? Dentro de condições de existência, pessoal, satisfazendo as condições de existência, né, que estão aqui em cima,
O que acontece com raiz de A vezes B elevado a N? Certo? Raiz de A vezes B elevado a N. Isso pode ser separado em duas raízes, né? Raiz de A índice N, raiz de B índice N. É o que está dizendo aqui. Onde mais eu posso separar, né, a operação? Na fração, ou na divisão, né, ou na razão. Se você tem raiz de índice N de A sobre B, isso é raiz de índice N de A, raiz de índice N de B. Você pode separar. Ótimo, maravilha. Então, você pode separar, quando você tem elementos com uma operação dentro da raiz, você pode separar essas raízes? Sempre. Essa é a pergunta que a maior parte das pessoas tem que fazer. Eu sempre posso fazer isso? Pessoal, a propriedade que eu chamei aqui de distributiva, né, ela vale para somente essas duas operações. O que eu quero dizer? Que não vale para soma, por exemplo. Isso aqui não é verdade. Você não pode separar uma soma dentro da raiz, separar isso em duas raízes, né? Tipo, a raiz da soma não é a soma das raízes. Não só a soma que tem problema aqui. Eu também tenho problema com a diferença. A diferença também não vale. Então, essas duas contas não valem. Ok? Vou fazer uma conta. Quero fazer uma conta. Raiz cúbica de 8 vezes 27. Então, eu quero calcular raiz cúbica de 8 vezes 27. Eu posso muito bem descobrir quanto é 8 vezes 27. Posso descobrir isso, né? Quanto ele vale. Ok? Depois, pensar em qual elemento que eu faço ele vezes ele, resulta no cara ali. Posso fazer. Só que, como eu tenho uma propriedade que me ajuda e aqui eu tenho um produto, eu vou separar isso em um produto. Raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 8. Qual é o elemento A, que elevado ao cubo dá 8? Aqui, qual é o elemento B, que elevado ao cubo dá 27? O A, no caso, o elemento é 2. O B, no caso, é 3. Logo, raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 27 é 2 vezes 3. Ok? Acho que poupou um pouco de conta aí. Nada impede de fazer de outro jeito também, tá? Vamos à próxima propriedade. A próxima propriedade fala o seguinte. Quando eu tenho uma raiz de A de índice N elevado a M, né? Isso aqui pode ser pensado como sendo raiz de A elevado a M índice N. Né? Propriedade, no mínimo, perigosa, né? Causa um certo constrangimento, dependendo da situação. Tem que ser aplicada com carinho. Aqui, de certo modo, eu estou dizendo que tanto faz eu executar, né, a raiz primeiro ou a potência primeiro, estou tirando uma certa prioridade da potência da raiz. Aqui executa-se a raiz primeiro, depois eleva-se a M. Aqui leva-se a M, depois executa a raiz. Então, elas não, uma prioridade aí não existe entre uma e outra. Será que seria mais ou menos isso? Vamos determinar um valor. Que é raiz quadrada de 10 elevada a 12. Se você olhar, a raiz quadrada de 10 não é exato, né? Na verdade, é um número até bem estranho. Será que tem como eu fazer isso manualmente de maneira mais fácil? Usando a propriedade, então nós temos o seguinte, que isso é raiz quadrada de 10 elevado a 12. De novo, pessoal, 10 elevado a 12 é um número muito grande, um número absurdamente grande. Agora eu vou fazer o uso de uma propriedade, de uma relação lá do começo, de uma identidade, que falava o seguinte, que raiz quadrada, ou raiz de índice 2, 10 elevado a 12, pode ser escrito como sendo 12 sobre 2.
Ah, o que você está usando aí, professor? Eu estou usando uma relação que era mais ou menos assim, que era o seguinte. Esta relação... Opa, não é isso que eu quero escrever. É isso que eu quero escrever. Esta relação foi uma identidade tomada lá no começo. Né? Então está aqui. Resumo da obra. 10 elevado a 12 sobre 2 é 6. Então é 10 elevado a 6. Sem sofrimento. Ok? Uma que você pode fazer a mesma coisa é de baixo. Você tem aí raiz quarta de 16 elevado a 10. 16 elevado a 10 é um número consideravelmente grande. Na verdade, muito grande. Você pode pensar em fazer o seguinte. Tirar o 10. Lembrando, a propriedade vale nos dois sentidos, né? A propriedade vale nos dois sentidos. Então, eu tiro o 10 fora. Aí a raiz quarta de 16, foi citado anteriormente, é 2. Então, o que está aqui dentro é 2. Sobra 2 elevado a 10. Beleza? Então, nós temos aí a segunda propriedade. Agora, uma situação bem sensível dessas contas é o seguinte. A implicação, vamos trabalhar com isso aqui. O que é A elevado a N vezes A elevado a N dentro da raiz de índice N? O que significa isso aqui? Isso aqui tem duas situações, né? Uma para o N par e uma para o N ímpar. Para que a operação não tenha duas respostas, né, ou haja um problema na solução dela, se o N for par, você tem que raiz de índice N de A elevado a N é igual ao módulo de A. Lembrando, o módulo de A é a sua distância até o zero, né, a distância que ele tem até o zero, ou o chamado valor absoluto. Ok? E se for ímpar, você tem o próprio A. Né? Tá. Por exemplo, eu tinha citado anteriormente, aí, em algum momento, eu tinha citado por que raiz quarta de 16 é 2. Né? Se você pensar no 16, escrever em forma de um produto de elementos que é o 2, ele é 2 a quarta. Na verdade, raiz aqui tem dois possíveis, né, valores, né, dois possíveis valores, que elevado à quarta dá 16, o 2 e menos 2. Escrevendo assim, isso aqui sai em módulo, né? Você tem um módulo de 2. E o módulo de 2 é o próprio 2. Logo, o menos 2 não é raiz quarta, ou raiz de índice 4 de 16. Ok? Não é. Muito bem. Outra propriedade de raiz. Você tem uma raiz dentro de outra. Raiz de índice M, raiz índice N de A. Bem parecida com aquela propriedade onde você tem uma potência elevada a um expoente. Isso aqui é raiz de M vezes N A. Certo? Essa propriedade aqui, M vezes N. Aqui está justificado o motivo disso. E aí tem um exercício que assusta, né? Transforma em uma única raiz. Raiz de índice 5, raiz quadrada, raiz cúbica, isso tudo de 16. Pessoal, é para transformar em uma única raiz, não é para calcular, então fica 5 vezes 2 vezes 3, de 16. Isso, por sua vez, 10, 30, raiz de índice 30, de 16. Não estou preocupado em calcular, não estou
preocupado em calcular esse valor. Ok? Vou encerrar esse vídeo agora e voltamos logo após um novo vídeo completando essa ideia de radiação. Um forte abraço para vocês e até mais.